Fala, mano! E aí, beleza? De onda na Honda? Isso aí. Seguinte, o chefe pediu para não deixar o usuário salvar um determinado campo lá em branco. O usuário está lá fazendo o cadastro do produto e não pode deixar lá, por exemplo, aí trouxe aí o campo B1 Code Bar. Não pode finalizar na hora do cadastro, não pode conseguir salvar sem preencher esse campo B1 código barra, beleza? Tem que ser preenchido, certo? Parece uma demanda simples, né? Mas antes de sair colocando obrigatório, antes de abrir uma DVPL, eu preciso pensar, tá? Hoje eu vou mostrar como um dev pensa antes de agir, onde essa validação deve morar dentro do Proteus, beleza? Então é o seguinte, ó. Dentro do Proteus, eu basicamente tenho três camadas, tá? Para resolver isso. Eu posso tratar isso no dicionário de dados, eu posso fazer uma validação lógica, usando um valid, ou eu posso tratar na regra de negócio via ponto de entrada, tá? A maioria dos desenvolvedores escolhe um desses, tem que ser um desses. Mas como um dev pensa? Mas como um dev pensa? É o objetivo do nosso canal, beleza? Mas como um dev pensa? Ele não começa escolhendo ferramenta, ele começa entendendo o tipo da regra, certo? Então, a primeira pergunta que eu faço: essa é uma regra estrutural do campo? Ou seja, esse campo nunca pode ser vazio em nenhum cenário, para nenhum tipo de registro? Se a resposta for sim, talvez essa regra deva morar no dicionário, tá? Onde, né, quando eu marco o campo como obrigatório lá no banco, na X3, eu estou dizendo que estruturalmente esse dado não pode ser gravado vazio. Estrutura, beleza? Aqui eu não estou falando de tela, tá? Estou falando de estrutura de dado, certo? Mas tem um detalhe importante. O dicionário não resolve isso. O dicionário resolve estrutura. Ele não resolve contexto, tá? Agora vamos pensar diferente. E se esse campo for obrigatório? Dependendo de alguma condição. Por exemplo, só é obrigatório quando o tipo do produto for A, por exemplo, ou quando o filial for tal, ou quando outro campo tiver preenchido. Então, aqui o dicionário sozinho já não resolve, beleza? Porque agora a regra depende de lógica. E nesse momento que entra uma validação programada, poderia ser um valide, mas pode ser uma regra lógica aplicada na edição, tá? A gente entende que a regra depende de condição, ele precisa de código, mas ainda não acabou. É, agora eu preciso pensar mais fundo. Essa regra é crítica para o processo? Ela não pode salvar em hipótese nenhuma. Esse dado pode vir via API, integração, carga automática? Se a resposta for sim, então essa regra não pode depender só da edição. Aqui eu preciso garantir isso na regra de negócio. Pode ser via ponto de entrada, pode ser via validação no momento da gravação, mas precisa estar na camada que realmente garante o processo, tá? Se a regra é importante para o processo, ela não pode depender só da tela, tá? É, então, como um dev pensa antes de decidir? Se é uma regra estrutural e permanente, talvez o dicionário resolva, tá? Se depende de condição,
eu preciso de lógica. Se é crítica para o processo, não pode falhar, eu preciso garantir na regra de negócio. Percebe? A decisão começa na análise, não no código. Antes de abrir o DVPL, eu preciso decidir onde essa responsabilidade vai morar. Porque escrever código é fácil. O difícil é colocar a regra no lugar certo, tá? No próximo vídeo, eu posso mostrar na prática como implementar cada uma dessas abordagens. Mas hoje o foco foi esse. Como um dev pensa antes de codar. Beleza? Eu vou pro próximo vídeo tá com o Proteus instalado aqui na minha máquina, alguns cadastrinhos ali, porque o que eu trabalho é complicado. Eu vou começar, vai trazer dados sensíveis, lógico, não tem nem condições, né? Então eu vou instalar o Proteus na minha máquina e para mim poder começar a mostrar para vocês na prática a coisa também. Beleza? Olha, esse aí é o vídeo de hoje. Valeu, se fez sentido para você, tá fazendo sentido, se inscreve aí no canal, ativa aí os sininhos e bora pra cima. Beleza? Valeu, um abraço! Now the world don't move to the beat of just one